Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso introdutório de Java e Programação Orientada a Objetos da Monitoria em Algoritmos e Programação da UFS. Na aula de hoje, eu irei mostrar um exemplo prático de herança e polimorfismo em Java, mostrando também alguns conceitos que já vimos até aqui. Se você não viu a parte inicial do curso, eu sugiro que assista às aulas anteriores. Para efeitos didáticos, iremos implementar três classes: veículo, carro e moto. É uma abstração simples que está representada no diagrama de classes abaixo. Um diagrama de classes é um diagrama que mostra todas as propriedades de cada classe, bem como a relação delas com outras classes. Mas não se preocupe, iremos aprofundar sobre diagramas de classes em outra aula. Mas observe que há uma relação de herança das classes carro e moto com a classe veículo, já que carro e moto têm algumas características comuns, já que são veículos. Então vamos lá. Vamos implementar as três classes, veículo, carro e moto, para a gente entender como funciona a implementação de classes, o uso de modificadores de acesso e também como funciona alguns pilares da programação orientada a objetos, como herança e polimorfismo. Aqui no IntelliJ eu criei um projeto Java chamado aula, e essa é a estrutura do projeto Java. Então aqui a gente vai começar criando um pacote para cada classe que a gente vai desenvolver. Então a gente pode vir aqui em novo, package, e coloca o nome do pacote. A gente vai colocar o mesmo nome da classe. Então o veículo vai ter o pacote veículo, carro com o seu pacote e moto com o seu pacote. Primeiro a gente vai criar a classe veículo, que vai ser a classe mãe. Para criar uma classe dentro do pacote, a gente vai aqui em novo, Java Class, a gente coloca o nome da classe. Como vimos no diagrama, a classe veículo ela tem os atributos ano de fabricação e placa. Observe que para utilizar o conceito de encapsulamento, os dois atributos eu utilizei o modificador de acesso private. Para criar os métodos getters e setters para ter acesso aos atributos de algum objeto que instanciar essa classe, nós podemos criar esses métodos a partir aqui do IntelliJ, utilizando essa opção de gerar getters e setters, selecionar os atributos e criar os métodos. É importante criar o construtor da nossa classe. Ele é utilizado para instanciar um objeto da nossa classe. Nesse caso, o construtor da classe veículo fica dessa forma. Por último, nós vamos criar o método acelerar. Como a gente viu no diagrama, o método acelerar vai ser um método comum para todas as classes. Nesse caso aqui, a gente vai criar a forma como esse método vai ser definido aqui na classe veículo. Aqui na classe veículo, o método acelerar vai funcionar dessa forma. Então, é esperado que um objeto dessa classe, da classe veículo, ele responda o método acelerar com esse comportamento aqui. E isso aqui nada mais é do que exibir a mensagem aqui entre aspas, né? Agora vamos criar as classes que herdam a classe veículo, começando pela classe carro. Cria aqui dentro do pacote carro a classe carro, e aqui a gente vai desenvolver a classe carro. Detalhe que a classe carro, como ela é uma classe que herda outra classe, no caso a classe veículo, a gente, para indicar essa herança, a gente utiliza a palavra reservada extends, aqui em Java, indicando aqui qual é a classe que está sendo herdada, nesse caso a classe veículo. Automaticamente foi feito aqui o import do pacote onde está a classe veículo, e agora a gente precisa aqui colocar os atributos dessa classe, o construtor e os métodos dessa classe. A classe carro ela tem um atributo próprio, que é o atributo modelo. Só que como ela é uma classe que herda outra classe, a classe veículo, ela também tem os atributos da classe veículo. Então, um objeto que instancia a classe carro ele tem tanto o atributo modelo quanto o atributo ano de fabricação e placa, que vem de uma classe mãe, que é a classe veículo. E é importante a gente saber disso, porque aqui no construtor da classe carro,
a gente pode estar utilizando o super para aproveitar o construtor da classe mãe, passando aqui os atributos, os valores para os atributos da classe mãe, no caso, que são ano de fabricação e placa, e aqui também definindo o valor que será usado no atributo dessa classe específica, que é o atributo modelo. E como eu falei, todas as nossas classes terão um método igual, que será o método acelerar. Então aqui na nossa classe carro, a gente pode utilizar o override para sobrescrever um método da classe mãe, no caso será a classe acelerar. Nesse caso, a gente vai ter outro comportamento aqui nesse método. Quando a gente instanciar um objeto específico da classe carro, a gente espera que a mensagem que seja mostrada seja que o carro está acelerando, nesse caso aqui agora. Fiz o mesmo procedimento para a classe moto. Dentro do pacote moto, criei uma classe chamada moto e coloquei o atributo modelo específico também. Herdei a classe veículo, criei um construtor, gerei aqui os getters e setters da classe e criei aqui um método próprio, sobrescrevendo também o método da classe mãe, o método acelerar. E aí, no caso, o comportamento, como será um objeto diferente, o objeto da classe moto, o comportamento dessa classe será esse aqui que eu defini. A moto está acelerando, deverá aparecer essa mensagem. Aqui na classe main, a classe principal do nosso projeto, agora a gente vai instanciar um objeto de cada classe. Então aqui eu criei um objeto de cada classe. Coloquei o tipo do objeto, são objetos diferentes. Usando o construtor de cada classe, eu passei aqui os valores e criei cada objeto. Um objeto da classe veículo, que é a classe mãe, um objeto da classe carro e um objeto da classe moto. Aqui embaixo, na função, o método verificar aceleração, que é o método da própria classe main aqui, a classe principal do nosso programa, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar o comportamento de cada objeto quando eu chamar o método acelerar de cada objeto. Mas observe que aqui eu estou recebendo como parâmetro um objeto da classe mãe, a classe veículo. Então, a gente vai entender agora qual vai ser o comportamento de cada objeto quando a gente chamar aqui o método acelerar desse objeto. Repare que aqui a gente tem um objeto da classe veículo, então a gente tem acesso aqui, utilizando um ponto aqui depois da variável, a gente tem acesso aos métodos e os atributos somente da classe veículo, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai utilizar o método acelerar. Então, na teoria, a gente espera que essa chamada aqui para o método acelerar, ela corresponda à classe veículo, a esse método aqui, né? Como a gente tem uma variável do tipo veículo aqui, a gente espera esse comportamento, mas vamos ver o que acontece e aí a gente vai entender o conceito de polimorfismo agora. Fiz algumas alterações aqui na classe main. O compilador Java ele procura por uma classe específica para fazer a execução do nosso código, né? Para rodar o nosso código ele procura esse método aqui, o método main da classe main. Então, criei esse método aqui e também alterei o modificador de acesso e o tipo desse método aqui, verificar a aceleração, que a gente vai utilizar. Então, eu vou preferir instanciar aqui dentro do método main os nossos objetos, né? E, como eu falei, eu vou fazer a chamada desse método aqui de verificar a aceleração para cada objeto que a gente criou aqui. Agora eu vou rodar aqui o nosso programa para a gente entender qual vai ser a resposta de cada chamada do nosso método acelerar aqui na função que a gente criou, certo? Quando a gente passa um objeto de cada tipo. Então vamos lá. E olha que interessante aqui, a gente tem uma resposta diferente para cada chamada do método acelerar. Apesar de que a gente está recebendo sempre um objeto do tipo veículo, um tipo só, toda vez que é chamada esse método aqui,
A gente está passando aqui objetos diferentes, né? Por mais que a classe veículo seja a classe mãe aqui, são objetos diferentes. E aí, em tempo de execução, o Java consegue diferenciar os objetos e ele vai pegar a resposta mais adequada de acordo com o objeto que está sendo passado aqui. E é justamente isso em que está baseado o conceito de polimorfismo em Java. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato com a monitoria pelos canais de comunicação, estão na descrição. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.